falar aqui nesse momento, vamos dizer assim, o momento da mente, né? O momento saúde da mente. Vamos lá. O que é a depressão? A depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, falta de apetite, ela passa a apresentar um desânimo constante, pessimismo em relação à vida, baixa autoestima, né? Que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si, né? Pode haver uma combinação desses sintomas, né? Também tem uma outra definição interessante. O que é depressão? É um distúrbio mental caracterizado por depressão, né? Persistente ou perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia. Então a pessoa não tem motivação, né? Como se fosse aí também tá ligada a isso, né? Há uma perda de motivação para a vida, a pessoa não tem ânimo para nada, fica ali triste, né? Não quer comer, não quer viver, né? Fica falando coisas para baixo, não tem uma visão, não consegue acreditar em nada, né? Não consegue nutrir uma esperança. Gente, o que nós encontramos de pessoas sofrendo de depressão não está no gibi, né? Hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas, e veja, tá? Pessoas que até conhecem um pouquinho da fé cristã, mas ainda assim acabam sendo vencidas por esse mal, né? As causas possíveis incluem uma combinação de ordens biológicas, de origens biológicas, como biológicas, psicológicas e sociais de angústia. Cada vez mais as pesquisas em relação a esse assunto, em relação a essa questão, sugerem que esses fatores podem causar mudanças na função cerebral, incluindo alteração na atividade de determinados circuitos neuronais no cérebro. A sensação persistente de tristeza ou perda de interesse que caracteriza a depressão pode levar a uma variedade de sintomas físicos e comportamentais. Estes podem incluir alterações no sono, olha só, perda de apetite, né? Nível de energia, concentração, comportamento diário ou autoestima. Pode afetar tudo isso, né? Então pode incluir alterações da depressão, pode incluir alterações no sono, alterações no apetite, alterações no nível de energia para encarar a vida, alterações na concentração, você já tem aquela dificuldade para se concentrar naquilo que ela precisa fazer, ela não tem a dificuldade até mesmo de memória, né? De certa forma, não se concentra nas coisas que está fazendo, não consegue focar em nada, ela tem alterações no comportamento diário, ela tem alterações na sua autoestima. A depressão pode ser associada também a pensamentos suicidas. Olha só o que eu comecei falando, né? Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. Então veja, muitas pessoas começam a desenhar esse pensamento suicida, esse sentimento de suicídio, aonde? Através da depressão. A depressão começa a ficar profunda e a pessoa começa a se entregar a pensamentos de tirar a própria vida, né? Isso, infelizmente, tem acontecido. A base do tratamento geralmente inclui medicamentos, né? Psicoterapia ou uma combinação dos dois. Cada vez mais, as pesquisas que estão sendo feitas nesse campo sugerem que esses tratamentos podem normalizar alterações cerebrais associadas à depressão. Então pode haver aí, né, uma regulação desses sintomas, pode haver uma remissão, né, de sintomas. Então a pessoa tem que procurar ajuda, né? A grande questão é essa. Se você tem se sentido dessa maneira, procure ajuda, né? As pessoas muitas vezes são preconceituosas quando se fala de uma psicoterapia, quando se fala de uma terapia, quando se fala de um psicanalista, né, de procurar um psicólogo, a pessoa, não, que isso, eu não sou maluco, mas a pessoa está ali, vivendo dessa maneira, né? A pessoa está ali, sofrendo essas alterações no seu comportamento, sofrendo alterações no seu nível de energia, sofrendo essas alterações comportamentais, né? Sofrendo essas alterações na sua autoestima, nada tá bom, a pessoa não consegue se agradar daquilo que ela vê no espelho, e ela está sempre para baixo e para baixo, cada vez mais para baixo, e infelizmente vai se entregando a esses quadros, né? E infelizmente a piora vem, né? Então o que a gente está falando aqui? A gente está falando para você que se vê dessa maneira, que você venha procurar ajuda, né? Que você venha se posicionar, que você venha entender, não, eu posso mudar isso tem uma solução, isso pode melhorar, né? Eu posso me levantar. Se você está vivendo dessa forma, vou repetir aqui alguns sintomas, né? O humor depressivo, ou irritabilidade, ansiedade, angústia, né? Desânimo, cansaço fácil, necessidade
necessidade de maior esforço para fazer as coisas, né? A diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades anteriormente que você considerava como atividades agradáveis, né? Desinteresse, falta de motivação, apatia, falta de vontade, indecisão, sentimento de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio, pessimismo, olha aí, ó, ideias frequentes desproporcionais de culpa, baixa autoestima, sensação de falta de sentido na vida, inutilidade, ruína, fracasso, doença ou morte. A pessoa pode desejar morrer, planejar uma forma de morrer, tentar suicídio. Gente, isso é muito sério. Interpretação distorcida e negativa da realidade, tudo é visto sob a ótica depressiva, um tom cinzento para si, os outros e seu mundo, né? A pessoa tem dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento, a pessoa tem diminuição do desempenho sexual, pode até manter a atividade sexual, mas sem a conotação prazerosa habitual e da libido. A pessoa pode ter perda ou aumento de apetite e do peso, né? Aí vem a insônia, né? Dificuldade de conciliar o sono, múltiplos despertares, sensação de sono muito superficial, né? Despertar matinal precoce, geralmente 2 horas antes do horário habitual, ou menos frequentemente, aumento do sono, dorme demais e mesmo assim fica com sono a maior parte do tempo, dores e outros sintomas físicos não justificados por problemas médicos como dores de barriga, má digestão, azia, diarreia, constipação, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, dor de cabeça no corpo, sensação de corpo pesado ou depressão no peito, entre outros. E, claro, isso tudo são características de uma doença, né? É um transtorno mental, né? E há uma série de evidências que mostram essas alterações químicas acontecendo no cérebro do indivíduo que está deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores, a serotonina, a noradrenalina e em menor proporção a dopamina, substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células, e ainda há outros processos que ocorrem dentro dessas células nervosas que também estão envolvidos nesse processo. Ao contrário do que normalmente se pensa, os fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequência e não causa da depressão. Olha aí que coisa, ó. Vale ressaltar que o estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição, que provavelmente é genética. A prevalência, ou seja, número de casos numa população da depressão é estimada em 19%, que significa aproximadamente 1 em cada 5 pessoas no mundo apresenta o problema em algum momento da vida. E a grande boa notícia é que você pode procurar ajuda, não é verdade? Você pode procurar ajuda e não necessariamente essa ajuda vai vir de forma medicamentosa, mas você precisa procurar ajuda se você se encontra nessas condições, ok? Não fique sofrendo sozinho, peça ajuda, converse com um amigo, converse com o seu cônjuge, converse com o seu pai, a sua mãe, converse com a pessoa que você confia, procure o pastor da sua igreja. Mas não fique aí sofrendo calado, né? Não fique aí sofrendo sozinho, não deixe isso crescer. E detalhe, lembre-se, você que está em depressão, você que se encontra nessa situação, até mesmo com pensamentos suicidas, se você não consegue ver falta de sentido na sua vida, lembre-se de uma coisa, você é especial para alguém. Pode ter certeza que existem pessoas que contam com você. A sua existência não é inútil, a sua existência não é à toa, por acaso, não. Você tem um propósito na vida, ok? Então você só precisa descobrir isso. Você tem um propósito na vida. Há um sentido na vida de todos nós. As coisas não estão acontecendo por acaso. Nós não estamos vivendo para nada, não. Tem um propósito. Você precisa acreditar nisso, ok? Você é importante para algumas pessoas. Tem pessoas que contam com você. Tem pessoas específicas que depositam esperança em você, que acreditam em você, que querem o seu bem, que contam com você. Então não se entregue, ok? Não se entregue. Procure ajuda. E eu tenho certeza que se você procurar ajuda, você vai sair dessa situação, ok? Deus te abençoe.